Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo seja com todos vocês. Nesta manhã nós nos reunimos mais uma vez e apesar de todas as dificuldades e lutas, nós podemos aqui iniciar a nossa semana celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra nos afirma em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E nós que cremos em Cristo Jesus, entendemos que o nosso propósito é adorá-lo em espírito e em verdade, em tudo aquilo que nós pudermos fazer. E nesta manhã não é diferente. A nossa adoração em um só espírito, em um só corpo. Agora nós dedicamos tudo diante do Senhor, do Rei dos Reis. Nós o adoramos pelo que Ele é e por tudo que tem feito em nossas vidas. Então eu convido a você nesta manhã a fechar os seus olhos e entregar a sua adoração diante do Rei dos Reis. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome nesta manhã, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te engrandecer, Senhor, nós queremos te enaltecer, Pai. Quão grande é o Senhor, quão formoso Tu és, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos sido testemunhas vivas, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor renovados sobre as nossas vidas, dia após dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã nós possamos, Senhor, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, nós possamos colocar os nossos corações diante de Ti, Senhor, entregues, derramados, humilhados, a fim de que possamos ser abastecidos, cheios do Teu Espírito Santo, para que em tudo aquilo que fizermos, Pai, possamos Te adorar, possamos manifestar o Teu reino, possamos refletir a Tua glória através das nossas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor, trabalha sobre as vidas, Senhor, visita os lares, Senhor, que os nossos corações nesta manhã estejam com a mesma disposição, estejam no mesmo espírito, estejam com a mesma entrega para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu convido a você nesta manhã a juntamente conosco fazer a leitura oficial desta manhã, amém? Que se encontra no Salmo 96, a partir do verso 1 até o verso 7. E assim diz o texto: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Nós podemos dar glória, nós podemos dar louvor, nós podemos dar toda a nossa força naquele que nos amou primeiro. Que você possa celebrar, que você possa adorá-lo em espírito e verdade nesta manhã, amém? Tu és a minha
Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, nós podemos confiar e depositar a nossa confiança no Senhor. Porque a palavra nos afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E nós, como igreja do Senhor, como povo da graça de Deus, temos mantido a firmeza e a constância na confiança de que o Senhor é quem tem nos provido, é Ele quem tem nos mantido, é Ele que tem feito a sua obra através das nossas vidas sobre este tempo. E este é o momento onde, com alegria, nós demonstramos a nossa fidelidade, a nossa confiança, nós convertemos a nossa fé em obras, colocando parte daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Este é um momento de dedicação de vidas e bens. Então, com amor, com alegria, com todo o seu ser, que você possa celebrar este momento e colocar diante do Senhor, no seu altar, tudo aquilo que Ele tem colocado e confiado em suas mãos. Cristo em ti.
Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder de libertar, de salvar, de curar, de transformar, de mudar situações. Eu não sei o que nesta manhã inquieta a tua alma, aflige o teu coração, angustia o seu ser. Mas eu te convido nesse momento a invocar esse nome, a clamar por esse nome, a chamar por esse nome. E diante das lutas que vivemos, diante das provações que passamos, há poder neste nome. Quando nós o invocamos, quando nós o chamamos, quando nós o buscamos, ele se faz acessível a nós. Ele se deixa ser achado por nós. Por isso se coloque agora com toda a intensidade do seu ser, chamando, clamando, implorando o nome de Jesus. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ele se faz achado por nós. Se você tem algo que para você é desafio, se você vive algo que aos seus olhos é impossível, chame por esse nome agora. Peça ao Senhor: Jesus, Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, derrama Senhor Jesus, vem Espírito de Deus, derrama Senhor. Oh Deus, ouve o teu Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor, exalte o seu nome, expresse nesta manhã a sua devoção, a sua adoração, a sua gratidão. Jesus está no controle de toda e qualquer situação, por mais difícil que tenha sido e estejamos passando esse tempo, por mais complexo que tenha sido esse, que esteja sendo esse momento, nós confiamos que Jesus continua reinando. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que promove a paz em nosso coração. E é tremendo, queridos, quando nós confiamos e aguardamos a resposta desse Deus que se faz acessível a nós, que se inclina para ouvir o nosso clamor, que responde às nossas petições, que ouve as nossas orações e age em nosso favor. Ele não está indiferente ao que você tem colocado diante dele como necessidade. Ele não está alheio à sua dor, ao seu pranto, ao seu questionamento. Ele tem ouvido sim aquilo que você tem colocado diante dele como necessidade. E eu creio, queridos, que no tempo oportuno o Senhor vai estar intervindo em nossa causa, em nosso favor. Ele é o nosso advogado fiel, é aquele que peleja em nosso favor, é aquele que advoga a nossa causa, é aquele que nos concede a vitória que tanto almejamos. Amém? Eu te convido a abrir nesta manhã a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a 3.
O título da mensagem é Aguardando a Resposta. Diz assim o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Vamos orar. Pai, nós cremos, Senhor, que a resposta virá. Ó Deus, por mais que tenha expectativa no nosso coração, por mais que tenhamos anseio em nossa alma, por mais que muitas vezes fiquemos inquietos, angustiados, apreensivos quanto aos teus sinais, quanto à resposta que desejamos, nós cremos, Pai, que no tempo oportuno Tu vai estar agindo, Pai, em nosso favor, em favor da nossa causa, ó Deus, operando poderosamente em nossas vidas. Dá-nos, Pai, nesta manhã, a inspiração do Teu Santo Espírito, que cada palavra proferida, ó Deus, glorifique o Teu nome, e Deus seja como alimento para os corações. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós bem sabemos que não é nada fácil esperar uma resposta, esperar por algo que estamos desejando, ansiando. Naturalmente, quando nós esperamos uma resposta da parte de Deus, nós ficamos angustiados, inquietos. Geralmente, quando somos, por algum motivo, obrigados a ficar esperando, nós ficamos extremamente irritados, inquietos e às vezes apreensivos. A espera, naturalmente, desperta em nós uma série de sentimentos e de comportamentos que revelam a nossa angústia, que mostram a inquietação do nosso coração. Eu lhes afirmo nesta manhã que não é nada fácil esperar, porque gera uma expectativa, e essa expectativa sempre ela pode ser algo saudável ou algo danoso à nossa vida emocional. O significado de esperar, segundo as Escrituras Sagradas, expressa o sentido de segurança, de confiança, de expectativa boa. Quando a Bíblia diz espera no Senhor, isso significa, queridos, que todo crente deve ter plena esperança em Deus. Enquanto que a expectativa do mundo, a espera do mundo, se torna angustiante, inquietante, cansativa, desesperadora, a espera em Deus é repleta de esperança, de confiança, porque o crente, ele confia plenamente na ação divina. E enquanto os homens falham, fracassam, caem, erram, o nosso Deus, ele é fiel e é infalível. Todas as suas promessas, todos os seus desígnios, tudo aquilo que ele faz é pleno, e Deus não muda em sua essência. Por isso, quando nós esperamos algo da parte de Deus, não pode em nosso interior gerar dúvida, gerar medo de que aquilo que esperamos falhe, não aconteça. Essa espera não é uma espera comum, corriqueira, usual, mas a espera em Deus é uma espera que, acima de tudo, ela revela a nossa fé,
a nossa confiança neste Deus que está acima de todas as coisas, que nada para Ele é impossível e que tem o controle, o domínio sobre tudo e sobre todos. Haverá situações em nossas vidas em que contaremos apenas com uma única coisa: a nossa fé. Não se trata do que eu ou você podemos fazer. Não se trata de alguma solução que esteja acessível às nossas mãos. Algumas vezes seremos só nós e a nossa fé, só nós e a nossa confiança nesse Deus que não falha. Há ocasiões em que vamos nos deparar com tribulações tão grandes que vamos ficar atônitos, literalmente, sem saber para onde ir, o que fazer, qual será o próximo passo, que atitude nós vamos tomar, que postura nós vamos adotar, que comportamento nós vamos assumir. E queridos, diante desse quadro, não importa o quanto você tenha razão, o quanto nós tenhamos direito, o quanto tenhamos a nossa volta pessoas que lutam por nós, que estejam ao nosso favor, sejamos amados pela nossa família, que sejamos amados pelo nosso amigo, nada do que fazemos, pensamos, ouvimos, será capaz de corresponder o anseio do nosso coração, porque a resposta não vem da nossa casa, não vem da igreja, instituição, não virá dos homens, mas essa resposta só poderá ter correspondência em Deus, na sua promessa, na sua ação, no seu mover, no seu milagre. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já viveu uma situação assim, que você tem certeza, convicção, de que nada que você faça ou que alguém possa fazer por você pode mudar aquele quadro. E por mais que você olhe à sua volta e tente encontrar respostas, soluções, possa trazer algum tipo de sugestão para o que você está vivendo, no seu coração você tem convicção que o que você precisa, anseia, necessita, só pode vir a resposta do alto, de Deus, da ação do Senhor sobre a sua vida. Geralmente, quando estamos esperando uma resposta, nós ficamos cheios de ansiedade, inquietos. E a ansiedade, ela gera alterações em nosso corpo, em nosso metabolismo, em nossas emoções. Quantas vezes ficamos extremamente ansiosos e com isso vem a palpitação no coração, o tremor nas mãos, a perda do sono. Muitas vezes somos tomados por insônia, porque estamos ali imaginando quando chegará a nossa resposta. E o pior, queridos, que como humanos que somos, nessas situações que vivemos, nós chegamos ao extremo, ficamos extremamente tocados, fragilizados, nos sentimos ameaçados pela vida. Nos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas, nesse instante de apreensão, preferimos nos isolar, nos fechar em nós mesmos, ficar ali quietos, imaginando quando e como chegará a nossa resposta. Queridos, quantos de nós, em um momento de espera por um novo emprego, um novo desafio, uma nova amizade, um novo relacionamento, não acabamos nos deixando dominar pela ansiedade? E quantos de nós ficamos ansiosos quanto a uma situação que ainda virá, que não temos o controle, um diagnóstico de uma enfermidade, quando não temos
condição de pagar uma conta, de quitar um débito, de resolver um problema conjugal, uma situação de desequilíbrio em nossa casa, em nossa família, e nos sentimos perguntando: quando chegará a minha resposta? Quando virá os sinais? Quando é que eu vou encontrar aquilo que eu tanto almejo, que eu tanto desejo, que eu tanto espero? Quando chegará a minha vez? Hoje, nós temos sido testados neste aspecto. Estamos aguardando que tudo isso passe, que todas essas situações que de alguma maneira nos amedronta, nos inquieta, nos deixa triste, vá embora. Estamos totalmente vulneráveis, pois não sabemos como resolver essa situação, porque ela foge totalmente do nosso controle. Não é algo que eu possa comprar, não tem dinheiro que possa resolver o que nós estamos vivendo. E na mesma situação que estão os países de primeiro mundo, aqueles que têm muitos recursos, estão também aqueles que passam por lutas, dificuldades. E da mesma maneira que pode ser acometido por essa enfermidade, alguém que vive em uma mansão, pode também acometer aquele que está morando numa tapera. Não importa o nível social, o nível intelectual ou o nível financeiro. Todos nós estamos vivendo sobre esse peso. Para muitos, o tempo que vivemos é como uma prisão. E essa prisão tem levado muitos ao desespero. Para nós deve ser, para aqueles que confiam, deve ser uma oportunidade para demonstrarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor, na certeza de que Ele é o Criador de todas as coisas. E em qualquer circunstância que vivamos, Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Amados, de uma coisa nós temos certeza: de nada adianta querer apressar as situações da vida. Tudo vem ao seu tempo, dentro do prazo que lhe foi previsto. Mas a natureza humana não é muito paciente, não é muito cordata para esperar as situações da vida se acomodarem. Nós temos pressa em tudo. E aí acontece os atropelos. Acabamos saindo na frente e deixando de ouvir a direção de Deus, a voz de Deus, o comando de Deus. E quantas vezes nós acabamos feridos na estrada da vida por não entender que há momentos em que é necessário esperar um comando, uma voz que nos direcione, que nos guie, que nos mostre como devemos proceder, como devemos dar o próximo passo. Abacuque, depois de falar com Deus acerca da sua perplexidade, do momento em que ele estava vivendo, ele se dispõe a esperar a resposta do Senhor. Abacuque agora compreende que o que lhe compete fazer é esperar em Deus. E queridos, como muitas vezes nós sofremos por não saber que a melhor postura que podemos adotar é esperar em Deus. Todas as vezes que me antecipei, que criei atalhos, que tentei passar na frente da ordem do Senhor, eu acabei pagando um preço altíssimo em minha vida. E queridos, entender essa verdade não é nada fácil, porque nós imaginamos que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos ter o comando de tudo. Tem pessoas que pensam que a vida tem que circular a sua cabeça, que as coisas só servem se for do seu jeito. E essas pessoas que agem com esse domínio, que agem com esse empoderamento, esquecem que a melhor postura que o crente deve adotar é esperar em Deus. Não basta orar,
Contar a Deus as nossas dores, as nossas aflições, as nossas perplexidades. Não basta lançar a nossa carga sobre o Senhor. É necessário esperar em Deus. Eu lhe pergunto nessa manhã, você tem esperado em Deus? Você tem pacientemente esperado a resposta do Senhor? Ou você é do tipo que se antecipa? Ou você é o tipo de pessoa que se precipita, que age no impulso? Diante das dificuldades, das lutas, você tem procurado ouvir a voz do Senhor, os conselhos de Deus, você se volta para a palavra, você se coloca em oração, mas você não age na força do braço, você tem cautela em dar cada passo diante dos desafios, das lutas e dificuldades, ou você é o tipo que se antecipa, que age no impulso, que se precipita e faz do seu jeito? O que nos garante a palavra é que, se somos servos de Deus, é necessário aprendermos a esperar no Senhor. E Abacuque nos mostra, com a sua atitude, algumas lições necessárias para aprendermos a esperar em Deus. Primeiro, queridos, Abacuque se posiciona. É necessário um posicionamento. Abacuque se posiciona para aguardar a resposta de Deus. Olha o que diz o verso 1 do texto de Abacuque 2, que lemos. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amados, é triste acompanharmos algumas pessoas que não sabem se posicionar diante das dificuldades. Nós vamos ver todo tipo de postura. Nós vamos ver todo tipo de comportamento quando as lutas vêm. Tem pessoas que diante das dificuldades se isolam, se fecham em si mesmos. Entram em profunda angústia. E só conseguem ver a sua dor, o seu sofrimento, a sua inquietação. O outro tipo de pessoa é aquela desvairada. É aquela que diante da dificuldade extravasa os seus sentimentos, grita, blasfema, reclama, murmura, se desespera. E ainda há aqueles que diante das crises, das lutas e dificuldades da vida, sabe se posicionar. Tem equilíbrio, tem sensatez e se coloca diante de Deus com uma postura de coerência diante dos desafios e dificuldades que estão à sua frente. Infelizmente, na maioria das vezes que estamos aguardando uma resposta, tentamos criar atalhos para antecipar o que desejamos. Usamos muitas vezes de artifícios, de artimanhas, de manobras para alcançar o que queremos. E, infelizmente, muitos usam dessas situações com mentiras, com atitudes e comportamentos totalmente fora da verdade de Deus, da palavra de Deus. São pessoas que são capazes de qualquer tipo de comportamento desastroso, desde que aquilo que eles estão esperando se antecipe. Ele fura a fila, se é uma coisa simples, ele dá uma propina, desde que o seu vá na frente, ele ludibria, ele engana, ele mascara, ele é capaz de qualquer coisa. E não imagina que nas pequenas situações da vida nós podemos testemunhar de Deus ou podemos envergonhar a palavra do Senhor. Há algum tempo atrás, quando nós construímos a nossa casa, chegou um vizinho, se aproximou de mim e nos perguntou se nós já havíamos tirado o habite da nossa casa. E eu disse que já havia tirado. Aí ele disse, quanto você pagou? Aí eu disse, não precisa pagar nada, são pequenas taxas. Ele disse, não, mas quanto foi a propina que você deu?
Eu digo, não, mas eu não paguei propina. Não dei propina. Eu só entrei com os processos normais. Fui na administração, entreguei toda a documentação e fiz os trâmites normais. Para ele, para esse cidadão, o natural é pagar uma propina. E queridos, pasmem, mas muitas vezes no nosso meio, nós encontramos esse tipo de comportamento. E não é só pagar uma propina, às vezes são pequenos gestos que nós adotamos que revela uma falta de posicionamento diante de Deus. Quantas pessoas, por não saberem se posicionar diante das dificuldades que enfrentam, acabam optando por meios desonestos para sair lucrando, para tirar alguma vantagem. As palavras do profeta, ao retratar uma torre construída no local elevado, de onde se tem uma ampla visão, uma excelente expectativa, sugere uma interpretação de como nós precisamos nos comportar, nos posicionar diante dos problemas e desafios que vivemos. Amados, o vigia, ele se encontra acima das planícies, ele se coloca acima das multidões, ocupando uma posição elevada, vantajosa, da qual ele pode ver tudo o que está acontecendo. Ele é aquele que observa, ele é aquele que está atento. Vigiarei para ver o que Deus me dirá, disse Abacuque. Ora, aqui está um dos mais importantes princípios da vida cristã. A compreensão de como nós devemos nos posicionar nos momentos de dificuldades, nas crises existenciais, nos conflitos espirituais que passamos. Uma vez que confiamos o problema a Deus, já não temos mais que nos preocupar com ele. Nós devemos nos voltar agora para Deus, fixar os nossos olhos em Deus, esperar pela resposta que Deus nos dirá. Saber aguardar o agir de Deus é uma questão de posicionamento. Muitos em nosso meio agem de maneira inconsequente, não conseguem ouvir a voz do Senhor, se precipitam em seus posicionamentos, não têm discernimento espiritual, equilíbrio emocional e acabam se descredibilizando diante dos homens e envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, porque são inconsequentes. Não havendo chegado a uma solução diante das situações da vida, nós não temos que nos desesperar, nós não temos que puxar os cabelos, porque essa é a atitude dos homens. Os homens se desesperam diante das crises que vivem. O mundo reage dessa maneira. Mas aqueles que servem a Deus, aqueles que andam na presença do Senhor, aqueles que conhecem a palavra da verdade, aqueles que se derramam diante da presença do Altíssimo, aqueles que buscam a Deus nas madrugadas, não se angustiam diante dos problemas, mas sabem se posicionar, mesmo em meio às lutas mais intensas. Eles se colocam na torre de vigília, eles se posicionam como servos, como soldados de Deus, eles se colocam de maneira coerente, e mesmo que venha a noite escura, mesmo que venha os vendavais, mesmo que venham as pressões, mesmo que venham os julgamentos, mesmo que venham as acusações, os apontamentos, as injustiças, ele vai saber se colocar e esperar a resposta de Deus, porque ele não falha. O nosso Deus não falha. Espere nele, confie que no tempo oportuno ele vai te dar a vitória que você almeja. Abacuque nos diz: vou sair deste vale de depressão, vou para a torre de vigília, vou galgar as alturas, vou olhar para Deus e somente para ele.
Pare com esse olhar periférico. Pare de buscar respostas em você mesmo. Pare de esperar que as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade correspondam às suas expectativas. Pare de querer que as pessoas façam em seu lugar. Aprenda com Abacuque a esperar somente por ele. Esse é um dos sinais mais importantes e dos segredos necessários para a vida cristã. Se entregamos o nosso problema a Deus, continuar pensando nele, significa que as nossas orações não são autênticas, que o que estamos vivendo com Deus não é um relacionamento, mas é uma fraude. Se ajoelhados buscamos individualmente a resposta de Deus, não temos mais que viver no impasse, no questionamento, na ansiedade, no desespero. Ele está agindo, Ele está operando. As próprias Escrituras nos revelam inúmeros exemplos desse princípio tão importante da fé. Olhar para Deus significa que não tratamos pessoalmente dos nossos problemas, mas que nós nos posicionamos, confiamos, exercitamos a fé e esperamos pela resposta de Deus. Amém? Segunda lição que Abacuque nos oferece nesse texto. Primeiro, nós precisamos nos posicionar. Abacuque se coloca na torre de vigília. Ele se coloca como sentinela, como um soldado. Ele se coloca esperando, vigilante, a resposta do Senhor. E a segunda lição que Abacuque nos oferece: precisamos ter clareza da resposta que desejamos. O verso 2 do capítulo 2 de Abacuque diz: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Amados, a pior coisa que existe é alguém que não tem clareza do que quer. Como é difícil lidar com alguém cheio de subterfúgio, de segundas intenções. Você não sabe nunca o que aquela pessoa está querendo. Para mim, como pastor, muitas vezes eu vivo um verdadeiro dilema. São dilemas, porque às vezes chegam determinados questionamentos para mim que eu não sei nem como lidar, porque as pessoas não são claras quanto àquilo que elas almejam. Muitas vezes eu fico sabendo por terceiros de determinadas colocações, posicionamentos, e eu fico me questionando, queridos, meu Deus, como seria mais fácil se essa pessoa tivesse chegado até a mim e ter perguntado: pastor, por que isso? Por que está assim? Como resolver esse problema? Como chegar a um consenso? Como buscar uma solução? Mas parece que sempre nós estamos optando a coisa mais complexa. Nós preferimos ir cortando caminhos. E aí optamos pela fofoca, pelo disse-me-disse, pela conversinha. E quanto isso é desgastante. E não se chega a um consenso. Não se chega a uma resposta final. Porque está sempre com segundas intenções, com segundas colocações. As palavras são sempre repletas de veneno por trás. Muitos esperam uma resposta, mas não têm clareza do que realmente desejam, do que querem, do que almejam. É triste não ter convicção do que nós queremos, quais são os nossos propósitos, quem eu sou, o que eu quero. Essa semana mesmo eu estava conversando com a Andréa, quanto os nossos adolescentes, os jovens de hoje. E, queridos, a maior crise vivida neste tempo não é a pandemia, não é a crise financeira. A maior crise vivida em nossos dias é a crise de identidade. As pessoas se perderam. Elas não sabem mais quem são.
Elas têm dúvida quanto a tudo. Elas têm dúvida quanto a quem elas são pessoalmente. Têm dúvida quanto a sua fé em Deus. Têm dúvida até quanto a sua sexualidade. Elas não têm convicção. Elas não têm certeza mais de nada. Porque perderam a referência de identidade. E é triste, queridos, não saber, não ter convicção do que nós estamos aqui fazendo. Qual é o nosso propósito? Muitos se perdem em seus desejos por não terem convicção da resposta que estão esperando em Deus. A dúvida gera insegurança, e a insegurança é incerteza. E quem não tem certeza não tem relacionamento com Deus, porque a vivência em Deus, a vida com Deus, é uma vida que precisa gerar em nós convicção, certeza. Se há dúvida, o agir de Deus não pode ser colocado em dúvida. Deus não age no meio termo, naquela coisa do incerto. Deus, a palavra de Deus é final, é sempre algo que é decreto. Quando Deus faz algo, Ele não faz pela metade, Ele é definitivo. Tantas vezes falhamos, porque oramos a Deus e depois nos esquecemos até do que pedimos, porque não temos certeza do que queremos. Se oramos, devemos esperar com firmeza e convicção pela resposta. Na realidade, depois de havermos orado, continuamos a confiar em Deus e a aguardar com convicção que Ele agirá. Somos como este homem, como Abacuque, em uma torre de vigia, esperando que Ele venha a qualquer momento advogar a nossa causa, resolver o nosso dilema, curar as nossas dores, sarar as nossas enfermidades, nos libertar dos cativeiros da vida. O receio, a dúvida, tem tomado conta do coração de muitos neste tempo. Presenciamos alguns se perdendo em suas posições, confusos em suas escolhas, por não saber se colocar, não saber se posicionar, não saber escolher e não saber esperar a resposta certa. Às vezes o primeiro sinal já sai correndo, só que não era o tempo, não era a hora, não era o momento. E às vezes essa falta de entendimento tem levado consequências desastrosas para dentro dos nossos lares, para a nossa casa. Vigiemos e esperemos. Deus em muitos momentos responde diretamente ao nosso espírito. O profeta disse: vigiarei para ver o que Deus me dirá. Deus nos fala, queridos, interiormente. Ele pode imprimir algo em nosso espírito de uma maneira inconfundível. Sentir-nos incapazes de livrar-nos de uma impressão que está em nossa mente. Tentamos livrar-nos dela, porém ela volta. Deus nos responde de maneira inconfundível. E por isso não podemos colocar em prova aquilo que Deus está falando muitas vezes ao nosso coração, testificando na nossa alma, que Ele deseja que façamos. Não importa a maneira como Deus vai nos responder. O importante é estarmos atentos à resposta de Deus. Não se deixe confundir com vozes estranhas, com pessoas que querem te tirar do foco, da direção. Nós precisamos ter certeza do que nós queremos para a vida. A dúvida é atormentadora. A dúvida gera desequilíbrio, falta de posicionamento. Por isso o povo de Deus precisa saber onde estão, o que querem, ter convicção. A nossa fé não pode ser respaldada no medo, na dúvida, na incerteza, mas ela é vivenciada, ela é praticada na segurança de que não importa o tamanho do problema que estamos enfrentando, porque maior do que a nossa dificuldade é o Deus que servimos. Por isso, se posicione, tenha convicção, tenha clareza do que você quer. Quantas pessoas hoje são tomadas por esse sentimento de dúvida quanto ao que querem da vida?
andam perdidas, andam em círculo, vão se batendo uma nas outras, são confusas, ouvem todo tipo de influência, são deixadas levar por qualquer propaganda enganosa. Mas os verdadeiros servos de Deus se posicionam na torre de vigia, na espera da resposta certa, daquele que conhece e sabe todas as coisas, que conhece o nosso passado, que está conosco no presente, e é o único que conhece o nosso amanhã. Você precisa ter clareza do que você deseja, que resposta você anseia da parte de Deus. Coloque as suas necessidades, apresente as suas dores, mas não chegue o Senhor, diante do Senhor, ai, eu não sei, será que é bom para mim? Eu não sei se eu ficar aqui, eu não sei se é essa a igreja, eu não sei se é essa a palavra, ai, mas e se amanhã não der certo? Vai em frente! Nós precisamos saber o que queremos, porque quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. Abacuque sabia o que queria, ele tinha clareza da resposta que ele esperava da parte de Deus. Terceira lição: a resposta de Deus tem um tempo designado. Olha o que diz o verso 3: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Espere-a. A resposta envolve paciência. O fruto do Espírito é paciência. A bem-aventurança traz o conselho da paciência. Nós precisamos saber esperar o tempo certo. Não é hora de se antecipar diante dos acontecimentos. É necessário esperar. O equilíbrio faz parte da vida cristã. Geralmente não suportamos aguardar, esperar. Preferimos nos antecipar, buscar as nossas próprias saídas. Quantas vezes, diante de uma situação de instabilidade, nós não dizemos, eu vou dar o meu jeito, eu vou buscar a minha saída, pode deixar comigo, eu vou resolver isso agora, pode deixar, está tranquilo, está comigo, está com tudo. Abacuque diz, vigiarei para ver. A tarefa do militar é manter o olho na paisagem, é sair guiando as situações, é ser conduzido por aquilo que está à sua frente, é ser um observador. Se há algum indício, algum movimento, aí sim ele age, porque isso revela a ação do inimigo. Abacuque estava sendo trabalhado para aprender que havia um tempo designado para a sua resposta chegar. Amados, a expressão tempo designado nos revela que Deus não age conforme os nossos anseios, as nossas expectativas, os nossos desejos, mas Ele tem sim um tempo certo, um tempo oportuno, um tempo designado. Ele não encara as situações da vida como nós encaramos. Ele tem propósito maior do que o nosso. Ele não se limita às nossas condições, nem aos conceitos que muitas vezes queremos impor. A nossa ansiedade é um grande atrapalho para o agir de Deus, pois sempre que ficamos ansiosos, nós temos a tendência de querer agir no movimento das situações. E por isso somos ludibriados, tripudiados, enganados, porque somos guiados por sentimentos e desejos que estão no nosso coração e não pela voz de comando do Senhor. Amados, ter a convicção de que o tempo certo, a resposta certa virá, é um sinal de intimidade, de sabedoria em Deus. A fragilidade espiritual tem levado muitos a agirem no calor dos acontecimentos e por isso acabam pagando um preço altíssimo
pelos seus atos impensados e inconsequentes. Deus sempre tem a hora certa. Deus sempre vai agir no momento designado. Deus sempre vai chegar na hora oportuna. Na realidade, Deus disse: está bem, Abacuque, ouvi a sua oração. Eu entendi a sua angústia, a sua inquietação, a sua perturbação. E eis a minha resposta. Os caldeus que vou suscitar para castigar Israel serão, por sua vez, completamente extirpados e destruídos. A grandeza dos caldeus duraria pouco tempo. Fora Deus, quem, para um propósito especial, os suscitaria? Mas eles receberam a glória e se ensoberbeceram com o senso do seu próprio poder. Então Deus suscitou os medos e os persas, que destruíram por completo os caldeus. Amados, Deus disse ao profeta que escrevesse aquela profecia, que registrasse com clareza, de sorte que todos pudessem ler e comprovar e entender que a resposta viria no tempo designado por Deus. Escreva com clareza, porque a resposta certa vem no tempo designado por Deus. A palavra do Senhor diz que os homens fazem planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pare de esperar que as coisas mudem na sua vida, na sua casa e na sua família, por influência de pessoas. Aprenda a esperar a resposta em Deus. Se posicione nesta manhã diante do Senhor. Pare de se colocar de qualquer forma diante do Pai. Abacuque se posicionou como vigilante, como um soldado, como aquele que é um observador, aquele que estava atento aos acontecimentos. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. É necessário uma postura, é necessário um comportamento. Se coloque diante de Deus com firmeza. Pare de colocar dúvida naquilo que Deus pode fazer. A resposta virá quando você tiver clareza do que você anseia, do que você precisa. Diga a Deus o que está no seu coração, coloque diante dele as suas necessidades. Diga para ele: Pai, essa é a minha vida, esse é o meu casamento. Senhor, eu quero essa mudança, eu não aceito mais essa dor. Senhor, chegou o tempo. Saiba o que você quer, meu irmão. Pare de criar rodeios. Pare de viver nesse conflito eterno, de saber o que você quer para a sua vida. Crie uma identidade em Deus, porque aqueles que têm a referência em Deus, sabem o que querem com convicção, para o presente e para o amanhã. Eu sei que eu estou aqui, tudo que eu vivo é provisório, porque o que me espera é o céu. Se coloque diante de Deus, e tenha certeza de uma coisa: em tudo tem um tempo certo. Eclesiastes nos diz que há um tempo certo para todas as coisas. E o texto de Abacuque nos revela que no tempo designado, Deus chegará com a resposta. Eu não sei que resposta você tem esperado da parte de Deus. Mas essas 3 qualificações, esses 3 conselhos usados por Abacuque, mudaram toda a realidade da sua vida. E aquele homem angustiado, diante das incertezas e ameaças que estava vivendo, pôde ver, experimentar, usufruir a ação de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Espere a resposta certa. O Senhor está agindo. Ele não está indiferente, Ele não está alheio, Ele está ouvindo aquilo que você tem colocado. Se coloque agora diante dele. Expresse para ele com clareza. Agora nunca esqueça o tempo designado.
não é do meu jeito, da forma que eu quero. Aprenda a esperar a resposta do Senhor. Ele não tarda, Ele não chega atrasado. Ele vai chegar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no tempo designado, no tempo oportuno, porque Ele sabe e conhece o que é melhor para mim e para você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos totalmente submissos a Ti. Nós te pedimos, Pai, dá-nos sabedoria para aprender a esperar a resposta certa, no tempo certo, da forma certa. Ó Deus, não deixa que a nossa ansiedade, ó Deus, as pressões dessa vida, as angústias desse tempo, ó Deus, tire de nós a capacidade de saber que a resposta que tanto almejamos virá do Senhor. Ó Deus, não deixa que nos frustremos por criar expectativa em homens, em pessoas, e tantas vezes saiamos feridos das situações. Que possamos colocar os nossos olhos vigilantes em Ti, e ao entregarmos, Pai, diante da Tua presença as nossas dores, as nossas dificuldades, nós possamos, Pai, esperar o tempo designado de Deus. Ó Pai de amor, dá-nos clareza, para que saibamos, Senhor, o que queremos para a nossa vida. Que não sejamos, Pai, levados de um lugar para o outro, perdidos nas circunstâncias, mas que possamos, Pai, nos colocar com convicção de quem somos e do que queremos para nós. Gera, Deus, esses sentimentos nesta manhã em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que bom que você entendeu que Deus tem a resposta que você precisa. Espere nele, pois no tempo oportuno, no tempo designado, Ele vai agir na sua vida. Mas tenha clareza do que você deseja, do que você almeja, do que você quer. Amém? Logo mais à noite, às 19 horas, hoje nós teremos o nosso culto presencial. Se você ainda não fez a sua inscrição, vá lá no link da nossa página Dias de Imersão, tem lá o link, você se inscreve, ou na nossa assistente virtual, a Graça, você pode também fazer a sua inscrição e participar conosco, lembrando dos requisitos da lei, não pode menores de 12 anos, nem maior de 60, mas você que nos acompanha e deseja estar conosco hoje à noite, faça a sua inscrição. Ou você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, TV IBLN, e com certeza será uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu conto com a sua participação. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha aí, e com certeza você nos ajuda também se indicar o nosso canal para alguém, um amigo, um parente, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe neste dia, que nos dê um dia cheio da sua presença e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e até logo mais à noite, em nome de Jesus.